Hoje nós vamos ler apenas o livro Obras Póstumas, que é um pouco mais longo e tem um contexto inteiro. Então eu não vou separar em pedaços. A gente estava falando sobre o caminho da vida, que fala sobre o esquecimento entre uma reencarnação e outra, por que isso ocorre. Então, ele diz assim: a seguinte comparação é de molde a tornar compreensíveis as peripécias da vida da alma. Suponhamos uma estrada longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais, florestas que se tem de atravessar. E à entrada de cada uma, a estrada, larga e magnífica, se interrompe para só continuar a saída. O viajor segue por essa estrada e penetra na primeira floresta. Aí, porém, não dá com o caminho aberto. Depara-se-lhe, ao contrário, um dédalo inextricável em que ele se perde. A claridade do sol desapareceu sob a espessa ramagem das árvores. Ele vagueia sem saber para onde se dirige. Afinal, depois de inauditas fadigas, chega aos confins da floresta, mas extenuado, dilacerado pelos espinhos, machucado pelos pedrouços. Lá descobre de novo a estrada e prossegue a sua jornada, procurando curar-se das feridas. Mais adiante, segunda floresta se lhe antolha, onde o esperam as mesmas dificuldades. Mas ele já possui um pouco de experiência e sai dela menos contundido. Noutra, topa com um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir para não se transviar. A cada nova travessia, aumenta a sua habilidade, de maneira que transpõe cada vez mais facilmente os obstáculos. Certo de que à saída encontrará de novo a boa estrada, firma-se nessa certeza. Depois já sabe se orientar para achá-la com mais facilidade. A estrada finaliza no cume de uma montanha altíssima, de onde ele descortina todo o caminho que percorreu desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes por que passou. Mas essa lembrança não lhe é penosa, porque chegou ao termo da caminhada. É qual velho soldado que, na calma do lar doméstico, recorda as batalhas a que assistiu. Aquelas florestas que pontilhavam a estrada lhe são como que pontos negros sobre uma fita branca, e ele diz a si mesmo: quando eu estava naquelas florestas, nas primeiras sobretudo, como me pareciam longas de atravessar. Figurava-se-me que nunca chegaria ao fim. Tudo ao meu derredor me parecia gigantesco e intransponível. E quando penso que sem aquele bondoso lenhador que me pôs no bom caminho, talvez eu ainda lá estivesse. Agora que contemplo essas mesmas florestas, do ponto onde me acho, como se apresentam pequeninas, afigura-se-me que de um passo teria podido transpô-las. Ainda mais a minha vista as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Diz-lhe então um ancião: meu filho, eis-te chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentaste e que te davam atividade aos membros e ao espírito. Vês daqui grande número de viajantes na estrada que percorreste, e que, como tu, correm o risco de se transviar. Tens experiência. Nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los a fim de que cheguem depressa. Irei com alegria, replica o nosso homem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta
desde o ponto de partida até aqui. Isso forraria aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Meu filho, retrucou o ancião, atenta bem e verás que muitos evitam a travessia de algumas delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto do trabalho que as primeiras travessias lhes impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. O que saberias se por lá não houvesses passado? A atividade que houveste de desenvolver, os recursos de imaginação que precisastes empregar para abrir caminho, aumentaram os teus conhecimentos e desenvolveram a tua inteligência. Sem que tal se desse, serias tão noviço quanto eras à partida. Ao demais, procurando safar-te dos tropeços, contribuíste para o melhoramento das florestas que atravessaste. O que fizeste foi pouca coisa, imperceptível mesmo. Pensa, contudo, nos milhares de viajores que fazem outro tanto e que, trabalhando para si mesmos, trabalham, sem o perceberem, para o bem comum. Não é justo que recebam o salário de suas penas no repouso de que gozam aqui? Que direito lhes caberia a esse repouso se nada houvessem feito? Meu pai, responde o viajor, numa das florestas, encontrei um homem que me disse: na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto, mas de 1000 apenas um só o consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa fornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. Esse abismo eu não o vi. Meu filho, é que ele não existe, pois do contrário seria uma cilada abominável, armada a todos os que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Se eu houvera criado impossibilidades para um só que fosse, sabendo que esse sucumbiria, teria praticado uma crueldade, que avultaria imenso se atingisse a maioria dos viajores. Esse abismo é uma alegoria, cuja explicação vais receber. Olha para a estrada e observa os intervalos das florestas. Entre os viajantes, alguns, vês que caminham com passo lento e semblante jovial. Vê aqueles amigos que se tinham perdido de vista nos labirintos da floresta, como se sentem ditosos por se haverem encontrado de novo ao deixarem-na. Mas a par deles, outros há que se arrastam penosamente, estão estrupiados e imploram a compaixão dos que passam, pois que sofrem atrozmente das feridas de que por culpa própria se cobriram, atravessando os espinheiros. Curar-se-ão, no entanto, e isso lhes constituirá uma lição da qual tirarão proveito na floresta seguinte, donde sairão menos machucados. O abismo simboliza os males que eles experimentam, e dizendo que de 1000 apenas um o transpõe, aquele homem teve razão, porque enorme é o número dos imprudentes. Errou, porém, quando disse que aquele que ali cair não mais sairá. Para chegar a mim, o que tombou encontra sempre uma saída. Vai, meu filho, vai mostrar essa saída aos que estão no fundo do abismo. Vai amparar os feridos que se arrastam pela estrada e mostrar o caminho aos que se embrenharam pelas florestas. A estrada é a imagem da vida espiritual da alma, e em cujo percurso esta é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas, em que ela trabalha pelo seu adiantamento ao mesmo tempo que na obra geral. O caminheiro que chega ao fim e que volta para ajudar os que vêm atrasados, figura os anjos guardiões, os missionários de Deus que se sentem venturosos em vê-lo, como também no desdobrarem suas atividades para fazer o bem e obedecer ao Senhor Supremo.